Eu tinha que apresentar, mas tudo bem, ótimo. A gente Continua esqueceu. assim, eu prefiro. Nas vésperas de Sukkot, da festa de Sukkot. Sabe que a festa de Sukkot é uma festa muito importante. A gente já está no meio da festa de Sukkot agora nesse Shabbat. Nas vésperas, a gente está no Rola Moeda. Ah, é? Então já estamos. A gente está no espaço, Já estamos, fora do espaço. Já estamos, Dentro de Rola Moeda. A festa de Sukkot tem uma importância muito grande. Porque, em primeiro lugar, uma pessoa muito especial nasceu nessa festa, que foi o Rabino Meir Kalmus. Então vocês podem, quem quiser... Feliz aniversário, feliz aniversário. Põe aqui embaixo, feliz aniversário, eu aceito bênçãos de todo mundo. Então, que seja aqui. Quem escrever mal, eu tampo, não coloco a reação. Só quem escrever bem, feliz aniversário, gostamos muito do seu shurim, eu coloco aqui embaixo. E... A gente ainda está devendo a Zagadot de Pesach? Ai, não. Estamos devendo? Eu não sei se vão te mandar nenhum presente. Porque as Zagadot não chegaram, eu acho. Mas de qualquer maneira. Tá em casa ainda, Zagadot. Apesar que Kippur já passou. Bom, então, mas, antes de Oshanaraba ainda, já que a gente está de Oshanaraba aqui ainda, o final até do Pesach do ano arrependimento. que vem, Bezerra Hashem vai chegar. Até o Pesach, se Deus quiser, a Zagadot, aquele que eu estou devendo, peço desculpas pela Zagadot. Tinha pedido semana passada antes de Kippur, mas está valendo. Mas está valendo. Então, para chegar a Zagadot. Como você se lembrou disso de repente? Se quer, a gente pode cortar o vídeo agora e recomeçar de Não, novo. deixa, Mas eu acho que você vai manter. Deixa. Sim. Sim. Então, tem uns psukim muito bonitos aqui, né, que falam, né, da Parshat Azino. Né, da Parshat Azino, na continuação, né, tá escrito que essa Parashá, esse cântico, né, um cântico, né, que tem nessa Parashá. Azino quer dizer escutem, né, escutem a Shamaim, escutem o solo, quando Deus aparecer, deem glória para Ele, etc, etc. Lembrem-se da história, né, da humanidade, como vocês foram criados, como Deus separou vocês de todos os povos, como Deus protegeu vocês como uma nesher, né, como uma águia frente aos seus filhotes, né, seus pássaros, cobrindo seus filhotes. E, inclusive na Torá também, né, isso é escrito de maneira como um cântico, de maneira especial, né, a escritura, né, desse cântico. É um cântico especial. E dentro desse cântico, né, tem a comparação aqui realmente que Deus é como uma águia que vem abordar o povo de Israel, né? E inclusive o Rashi explica aqui que a ideia seria, como a águia ela aborda, ela vai pousar no ninho, ela não quer assustar as crianças, porque é um pássaro enorme, grande, né? E as pessoas só têm medo. Se os passarinhos lá perceberem que a águia está se aproximando, eles podem se assustar. Então, antes dela pousar, ela dá umas viradas em volta do ninho, fazendo barulho com as asas, e depois ela pousa, para acostumar as crianças com a ideia que daqui a pouco eu vou pousar. Como quem dizendo, né? Eu lembrei quando estão construindo aqui embaixo na entrada de Jerusalém, em Boa Hora, né? Um trem para Tel Aviv, que vai demorar 28 minutos para construir. E esse trem foi construído no subsolo aqui. Quem vier em Israel, é uma obra arquitetônica muito louca, né? E lá embaixo, né, 30 metros embaixo do solo, é um mundo, né, um subsolo aberto, né, um espaço enorme lá dentro, inclusive também é um abrigo antimísseis nuclear lá dentro também. E como construindo isso? Com explosivos, obviamente, né, tem que fazer explosivos dentro da terra. Então uma vez eu estava esperando com a minha esposa na estação do trem de Jerusalém, interno de Jerusalém, né. De repente a gente ouve uma voz saindo, né, como se fala, um megafone, né, alguém falando, né. Estamos avisando agora que daqui a pouco vamos fazer uma explosão. Favor não se assustar. Assim que eles falaram, né? Falaram 2, 3 vezes assim. Daqui a pouco vai ter uma explosão. Não se assustem, são trabalhos do trem, né? Aí eu virei pra minha mulher e falei, que legal, né? Que eles avisam a gente, né? Que vai ter um boom pra você não se assustar. Eu falei, realmente é muito legal. A gente sentou, continuou esperando o trem. Passou mais alguns minutos, esquecemos, né? E de repente, BUM! Assim, nós dois pulamos, assim, né, como se não tivesse. Um olhou pro outro, assim, começamos a dar risada até, né, do susto que a gente levou, né? Uma explosão, aquela explosão mesmo, né? Aí eu falei aqui também, né? Vem a águia, só que a águia, eu falei pra minha esposa, na verdade, em vez de falar daqui a pouco, eu tinha que falar 5, 4, 3, 2. Quando você fala daqui a pouco, quando é que é daqui a pouco? Daqui a 5, 10, 15 minutos. Aqui a águia não, a águia vem, ela faz aquele barulho e pousa em cima imediatamente, né? Para mostrar pro povo de Israel o amor que Deus tem, né? Que Deus é uma essência tão grande, tão forte, mas a aparição que Ele faz pro povo de Israel, a aparição que Ele faz pro mundo também, quando é feita em steps, como se fala, em passo a passo, né? Para não assustar, porque é uma coisa muito enorme, muito forte, muito grande, né?
Tem um exemplo, né, que o Rav Ovadia Yosef Zichrono Livracha dava sobre isso, mas estou falando demais hoje já, então... Não, mas você tem que dirigir alguma pergunta, senão você não me ativa. Vamos começar assim então, né? Como a gente pode conectar isso com a festa de Sukkot? Com a festa de Sukkot. Ótimo, excelente pergunta. Se é assim, a gente pode falar. Aí você pode realmente me ativar. Agora, a questão, se a gente for falar realmente... Uma das coisas que todo mundo sabe, ou quem não sabe, fica sabendo agora, da questão do açúcar, é a fragilidade do açúcar. Que açúcar, ao contrário da casa da pessoa, que é uma coisa firme, estável, que perdura, açúcar é uma coisa frágil, né? Ela tem a fragilidade. Dizem até que a nível histórico... A lei obriga que ela seja frágil. Ela é frágil pela própria natureza dela, se açúcar pelas próprias leis judaicas. Ela tá inválida. A cobertura dela é de vegetais, e as paredes nem obrigatoriamente são paredes muito fortes. É uma estrutura na natureza dela bem frágil. E é uma semana que a pessoa, o judeu, ele tem que morar uma semana na açúcar. Significa que se come na açúcar, as pessoas até dormem, principalmente em Israel na açúcar, na diáspora menos, mas também se dorme. E a questão denota essa fragilidade. Dizem que está ligado também à questão do ciclo agrícola em Israel, no hemisfério norte, que é uma época que a pessoa já colheu toda a colheita, ele está em casa contando o dinheiro dela e falando, uau, olha só como é que a minha realidade é uma realidade tão segura e eu estou dentro da minha casa e tal. Não, ele vem a Torá e manda você uma semana ficar nessa essa cabana frágil. Entendendo que quem te protege não é a tua casa, tem outra coisa. Exatamente. Essa é a ideia que eu queria colocar, que é exatamente isso ligado ao que você falou da águia antes. Que a águia é o ser que está protegendo os filhos. E a gente muitas vezes entra na grande ilusão nossa que a gente está protegido e abrigado dentro da nossa casa, que é um abrigo forte de concreto e tal. E a gente sabe, a gente esquece, mas se a gente pensa, a gente sabe que isso é uma grande ilusão. Que a realidade, na verdade, é muito frágil. E açúcar vem lembrar a gente dessa fragilidade. E o que realmente é a nossa segurança é que, igual a águia, que ela abriga, ela protege os filhotes dela, é que Deus protege a gente. Então, o schar, que é a cobertura vegetal do açúcar, muito está associado à Shekhinah, a presença de Deus. A presença de Deus passa por ela, ou a presença de Deus está ligado a isso e tal, e que essa presença de Deus, que na verdade é o nosso teto, é o que está cobrindo a gente, que está protegendo a gente, essa questão. Que o universo, na verdade, às vezes... Na verdade, em termos mais profundos também, né, o schar, né, que é esses vegetais que você coloca em cima, né, representam, na verdade, uma filtração da luz eterna de Deus que a gente não pode absorver de maneira direta, e sim com um pouco de filtração, né? Seria a mesma ideia da gaivota, que prepara a gente de maneira filtrada para poder absorver uma luz que está acima da gente, da força que a gente pode absorver. Né? Sim. Concordo. Claro. E tem a ver com a águia, a mesma ideia, né? Que a águia vem e ela protege. Então eu termino com a historinha. Você terminou? Termina com a historinha. Então termino com a historinha. Né? O Rav Ovadia Yosef, ele contava... Não é uma história, acho que é um exemplo, não sei, provavelmente não aconteceu, mas ele dava um exemplo assim. Ele falava, a gente sempre, quando a gente fala da revelação futura de Deus, que a festa de Sukkot representa muito isso, né? A vinda futura, a revelação total, final da essência de Deus, a vinda do Mashiach, né? Do Messias. E quando isso vai acontecer, obviamente uma luz muito grande vai baixar do céu, e tem que ter uma preparação espiritual para poder absorver essa luz enorme, né? Uma pessoa que não está preparada, essa luz pode ser também uma coisa não agradável também, né? Como se diz muita gente, né? Que o inferno e o paraíso estão no mesmo lugar. Mas essa luz, quando absorve, quando chega numa pessoa boa, para ela é um paraíso. Uma pessoa mal, quando chega uma luz muito boa, para ele é um inferno. E ele contou assim, o seguinte exemplo. Ele falou, a gente sempre está pensando que quem precisa se preparar para a vinda messiânica são os outros. A gente está preparado, a gente está tranquilo, a gente está estudando, a gente participa, vê Shurim no Mahon Meir, a gente está preparado já. Quem precisa são esse pessoal mal, essas pessoas marginais, eles têm que se preparar, né? Então ele deu o seguinte exemplo, ele falou que uma vez tinha um cara que jogou na loteria e ganhou $5 milhões. E a mulher verificou o bilhete e descobriu, antes que o marido descobrisse, que ganharam $5 milhões, né? Mas o problema era que ela sabia que o marido também tinha problema do coração. E se ele ouvir que ele ganhou $5 milhões, é perigoso para a saúde dele também. Então a pergunta é como fazer agora gradativamente, explicar para ele, né, o que está acontecendo. Então ela tinha
um vizinho psicólogo, né? A gente tem que história de psicólogos nos últimos tempos. Bateu no vizinho e falou, olha, ganhamos 5 milhões de dólares, mas o meu marido tem problema do coração, o que eu faço? Falei, não tem problema, eu sou especialista, quando o seu marido chegar, a senhora me chama, não fala nada pra ele, e eu já vou conversar com ele. Então o marido chega em casa, ela sorrindo, aquele sorriso enorme, assim, o que aconteceu? A primeira vez que eu vejo você sorrindo, não sei o que aconteceu, desde o casamento você não sorriu. Fala, não, o vizinho quer falar uma coisa com você. Aí chama o vizinho, então o vizinho chega assim, casei, ele fala, seu João? Pois não. Senta, por favor, no sofá. Ele senta assim, meio desconfiado assim, senta, né? Fala. Ele tem uma pergunta pro senhor. Se o senhor ganhasse $1.000, o que o senhor faria com esse dinheiro? $1.000, acho que eu fazia uma viagenzinha assim de férias com a minha esposa, que muita gente não faz, né? Por isso que ela não tá sorrindo até hoje. Bacana, né? E se você ganhasse $50 mil? $50 mil, eu abriria um negócio já, uma tendinha, vender algumas coisas, fazer um pequeno negócio, umas coisas que eu sonhei sempre. Legal. E se você ganhasse $500 mil? $500 mil é casa própria. Vou comprar uma casa, um lugar legal, num outro bairro, etc. E enquanto isso você vê também o cara começando a suar já, né? Porque ele está entendendo que alguma coisa, o psicólogo está indo em alguma direção já, né? Ele vai entendendo a passo, né? De repente ele fala, e se você ganhasse $1 milhão, né? Aí ele começa a suar assim, caseiro, e fala, olha, eu não sou burro, né? Me fala a verdade, se você me contar agora que eu ganhei alguns milhões de dólares, eu vou ficar tão contente que eu te dou metade do dinheiro pra você. Aí o psicólogo teve um ataque cardíaco e caiu no chão. Então a ideia, né, que é, você vem preparar alguém, mas você estaria preparado você mesmo? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, e a festa de Sukkot vem preparar a gente para essa situação que vai ter uma revelação muito grande. Por isso na Haftarah a gente vê que todos os povos do mundo vão vir para a terra de Israel para poder também aproveitar dessa luz enorme que vai baixar no mundo. Para vocês todos um Chag Sameach, e para mim um feliz aniversário. Tudo de bom. Feliz aniversário.